O primeiro passo para o abandono da fé é a impureza, e o mundo sabe disso. Se nós não queremos estar entre os apóstatas, temos também que aprender a não negar a Deus desde agora, e isto nas pequenas coisas. Nós vemos pelo Evangelho de hoje o grande poder que a Santíssima Virgem tem diante de Deus. Nosso Senhor diz: a minha hora ainda não chegou, mas a pedido da sua mãe, esta hora é adiantada, e Jesus Cristo inicia a sua vida pública. O início da vida pública de Jesus Cristo acontece devido à intercessão da Santíssima Virgem em favor dos homens, em favor dos noivos. Sendo Nossa Senhora medianeira entre os homens e Jesus Cristo, ela certamente também transmite a nós as dores e os sofrimentos do seu Filho. Podemos comparar Nossa Senhora com uma mãe que fala ao Pai pelos filhos, mas que também fala aos filhos o sentimento do Pai. Lembro que muitas vezes a minha mãe dizia: mude essa sua atitude, pois o teu pai não está gostando, teu pai não está feliz. E onde vemos Nossa Senhora nos dizer: mudem de atitude, pois Jesus Cristo não está gostando? Nas aparições em Fátima, Nossa Senhora revelou à pequena Jacinta que viriam modas que ofenderiam muito a Nosso Senhor, e que os pecados que mais conduzem almas ao inferno são os pecados da carne. E bom, estamos em uma época muito propícia para falarmos deste assunto sobre a moda. Essas palavras de Nossa Senhora são impressionantes, sobretudo se nós considerarmos que elas foram transmitidas por uma pequena moça que não tinha nem 10 anos de idade. O que poderia conhecer sobre a moda uma pequena pastora que havia saído do seu vilarejo em Portugal, onde todo mundo se vestia corretamente, como nós podemos ver pelas fotos da época. No ano de 1917, em Fátima, não se sabia o que era a moda. Ela não existia simplesmente. Atribuímos essas palavras de Nossa Senhora de Fátima às vestes. No entanto, poderíamos levar o conceito muito além, visto que ela engloba muitas vezes um estilo de vida. Quando se falamos de moda, não é somente as roupas, mas talvez o modo de se agir, o modo de estar. Roupas, cabelos, tatuagens, adereços, músicas e estilos de vida que levam os cristãos a uma vida mole e sensual. Mas voltando para a mensagem de Nossa Senhora em Fátima, nós vemos que, não existindo a moda naquela pequena aldeia de Portugal, as palavras de Jacinta iriam rapidamente se mostrar proféticas. A Primeira Guerra Mundial provocou uma verdadeira revolução cultural e social que se caracterizou por uma aceleração frenética da moda feminina, em um sentido igualitário e anarquista. Desde os anos 20 do século passado, então, a estilista Gabrielle Bonheur Chanel, mais conhecida como Coco Chanel, ela revolucionou o conceito de feminilidade. Ela promoveu então o que se chama no mundo da moda o estilo à la garçonne. Como é esse estilo? Cabelo curto, tailleur, um casaquinho e saia no joelho ou um pouco acima do joelho. Isso que na época foi uma grande revolução. Foi também esta revolução, ela coincidiu com a explosão do movimento feminista. Foi então Chanel quem introduziu também a calça para as mulheres, que claro, no começo teve pouco sucesso, mas depois foi se apegando cada vez mais. Também o cinema de Hollywood influenciou muito o estilo da vida das mulheres que, procurando parecer com as atrizes mais famosas, copiavam seus cortes de cabelo e seus modos de se vestir. Também o esporte cooperou com essa revolução. Surgiu então o tênis, o ciclismo, entre outros. Todos esses contribuíram na independência ideológica da mulher e reduzir então ou encurtar as suas roupas. Este movimento continuou nos decênios seguintes, com um movimento de pêndulo, onde em certos momentos se voltava atrás e se continham então as inovações. Mas ao longo prazo, a audácia sempre prevaleceu sobre a justa medida. Um fenômeno completamente novo apareceu nos anos 50, após o fim então da Segunda Guerra Mundial, o surgimento do que se chama roupa prêt-à-porter,
seja, pronta para vestir. E o consumo, então, em massa, favoreceram a propagação da moda, mesmo nos níveis sociais mais modestos, mais pobres. Nos anos 60, dois estilistas, então uma inglesa chamada Mary Quant, que logo foi seguida por um francês chamado J.C. Wade, criaram então a mini saia. A estilista criadora inglesa desta peça de roupa, ela dizia, cito então as suas palavras: "Eu adoro a vulgaridade, o bom gosto é a morte, a vulgaridade é a vida." Essas palavras revelam então um dos aspectos mais profundos da revolução da moda nos anos 60. Sua característica principal, a vulgaridade. A vulgaridade não somente despreza o bom gosto e a beleza, mas reflete uma mentalidade contrária a toda ordem ou disciplina e a toda forma de moderação, seja ela estética, moral ou social. A vulgaridade toma para si a expressão de um comportamento, entre aspas, libertado. O começo dos anos 60 ficou marcado pelo aparecimento e generalização do nudismo, quase integral, por exemplo, nas nossas praias. Vulgaridade, mas também igualitarismo, com a moda unissex, onde o símbolo por excelência estará então no jeans. Impõe-se então uma roupa igual para todos. Jeans, shorts, camisetas são usados indiferentemente por homens ou mulheres, por jovens, por velhos, por ricos ou por pobres. Esta nova revolução nas vestimentas antecipa e prepara então a ideologia do gênero, no sentido de que as roupas não mostram mais a própria identidade, não mostram mais a posição social e nem mesmo o sexo ou a idade. A mulher quer se ver livre do estilo imposto pela sociedade patriarcal e ela deve poder fazer tudo o que o homem faz, trabalhar como um homem, se vestir como um homem. A calça a aproxima da imagem masculina e até mesmo a sua maneira de ser será afetada. Das suas características principais de ser maternal, sensível e mansa, ela terá uma tendência a se tornar egoísta, dura e agressiva. Com a moda unissex, então, a mulher se masculiniza e o homem se feminiliza, adotando para si, então, tecidos finos e cores tipicamente femininas, e hoje nós podemos ver roupas tipicamente femininas. Tudo isso certamente influencia, né? Nós vamos pensar por que a mulher que sofre mais, porque sabe muito bem que mudando as roupas das mulheres, você muda a cabeça dos homens. Tudo isso influencia a mentalidade do homem em geral, que pouco a pouco começa a aceitar que o masculino e feminino não é um dom biológico e real, mas uma construção social que é subjetiva e pode mudar. Um fato que não é natural, mas cultural, justamente como é a moda. A etapa seguinte, com o progresso da medicina e da técnica cirúrgica, será então de permitir ao homem de se tornar uma mulher e da mulher se tornar um homem. E para que essa utopia se torne realidade, será necessário então impor nas escolas, a fim de que as crianças sejam doutrinadas desde pequenas. Começa-se então a vestir os meninos como meninas e vice-versa. Em 1917, nas aparições de Fátima, uma camponesa portuguesa, esclarecida por Nossa Senhora, predisse todas essas coisas. A subversão da civilização cristã ocidental pelo viés da moda feminina. Diante desta subversão, a mulher católica deve então reagir corajosamente, consciente de sua imensa responsabilidade na salvação ou na perda de muitas almas. O cristianismo é a religião da encarnação, da inamitação divina, da incorporação de Jesus Cristo, e isto favorece ao homem dócil ao Evangelho, um religioso respeito do seu corpo que se manifesta concretamente no conjunto da organização de toda a pessoa, das maneiras e dos seus modos. Se manifesta nas palavras sabiamente regradas e comedidas. Tudo isso nós chamamos então de modéstia. O Papa Pio XII dizia que moda e modéstia devem sempre estar juntas, como duas irmãs, visto que as duas palavras têm a mesma etimologia, que vem do latim modus, que quer dizer justa medida. Aquém e além dessa justa medida não se pode encontrar o justo e razoável, mas, lamentava o Papa, a modéstia não está mais na moda.
Muitas almas femininas, esquecendo-se de sua ambiciosa vaidade e modéstia cristã, correm miseravelmente diante dos perigos, onde a sua pureza pode encontrar a morte. Elas sofrem a tirania da moda, mesmo imodesta, de uma tal maneira que elas parecem não supor inconveniência. Elas perderam o senso do perigo e o instinto da modéstia, diz o Papa Pio XII. Caros católicos, a intenção da revolução busca com maior força perverter o feminino, pois, como eu disse, sabe que por este caminho toda a sociedade se perverterá. Com a perversão moral da sociedade, com a normalização da impureza, tenta-se mostrar que a castidade é uma utopia, e para a falta de um mundo casto, a regularização do aborto, o casamento homossexual, entre outros, será a solução apresentada pelo mundo. Encontrar o sentido da modéstia e da feminilidade e também o da masculinidade é o objetivo da cruzada na qual está engajada, queira ou não queira, toda mulher e todo homem também que quer ser verdadeiramente católico. Da mesma forma devem então pensar os homens, pois como podemos ver, a imodéstia e vulgaridade afeta também os armários e banheiros masculinos, como nós vemos aumentando cada vez mais nestes dias. As palavras da irmã Lúcia de Fátima serão reconfortantes. A vestimenta modesta com a qual nós devemos nos cobrir é um sinal distintivo que nos distingue da imoralidade reinante e pelo qual nós damos um verdadeiro testemunho de Jesus Cristo. Nossa Senhora nos diz que as modas desagradariam muito a seu filho e levaria muitas almas ao pecado. Como bons cristãos, façamos então tudo o que ele nos ensinou, assim como diz Nossa Senhora, façamos tudo o que ele nos disse através dos ensinamentos da Igreja, dos ensinamentos da moral católica. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.